Hoje eu vou trazer um tema importante aqui. Aquela cobertura que nós temos lá no INSS, quando que ela nasce, em qual momento que nós a perdemos? É possível manter essa proteção mesmo sem pagar, sem recolher as contribuições? E se a gente perder essa proteção, como consegui-la novamente? Fica aqui comigo até o final para ficar por dentro desse assunto. Meu nome é Leandro Zanata, sou advogado e especialista em direito previdenciário. Então vamos lá. Antes de começar a explicar esse assunto, é importante a gente saber que, em resumo, existe dois tipos de filiação no INSS, né? Aqueles contribuintes que são obrigatórios, o próprio nome já diz, obrigatoriamente eles precisam pagar o INSS, e os contribuintes facultativos, que são aquelas pessoas que pagam por vontade própria, tá? Exemplo de contribuinte obrigatório. Aquelas pessoas registradas em carteira, que a própria empresa já se incumbe de fazer esse recolhimento, empregado ou empregada doméstica, os autônomos, por exemplo, nós advogados, médicos, dentistas e por aí vai. Existe um rol bem extenso de contribuinte obrigatório. Se vocês quiserem saber quais são todos exatamente, é só fazer a leitura lá do artigo 11 da Lei 8.213 de 91, tá bom? E temos também o contribuinte facultativo. Como eu já expliquei, é aquela pessoa que paga por vontade própria. O cara está lá desempregado, não exerce nenhuma profissão que se enquadra na condição de contribuinte obrigatório, então ele pode pagar no código de facultativo, ok? Maravilha. Aí aqui já começa de uma forma fácil de entender, tá? Tanto para o contribuinte obrigatório como para o contribuinte facultativo, quando que nasce essa cobertura por parte do INSS? É só fazer a primeira contribuição? Sim, basta ele efetuar o primeiro pagamento e ele já tem essa cobertura. Aqui é tranquilo, não tem segredo. Então efetuou a primeira contribuição, já ganha lá a chamada qualidade segurada e essa situação ela fica mantida enquanto a pessoa continua pagando. Agora começa a ficar mais interessante. Tanto o segurado obrigatório como o segurado facultativo, se por acaso eles pararem de pagar, eles perdem essa proteção lá do INSS, como que funciona? E para responder essa pergunta, eu vou colocar para vocês aqui na tela o artigo 15 da Lei de Benefícios, tá? Quando eu falo Lei de Benefícios, eu estou me referindo à Lei 8.213 de 91, tá bom? Então vamos lá. Artigo 15. Mantém a qualidade segurado independentemente de contribuições. Ou seja, aqui a lei já fala que independentemente se tiver pago ou não, tá? Inciso 1. Sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio acidente. Então aqui no inciso 1, se a pessoa estiver recebendo qualquer benefício previdenciário, ela mantém a proteção da Previdência, tá? Mesmo sem pagar. Mas exceto quem está recebendo o benefício de auxílio acidente. Apenas o auxílio acidente. Por que eu falo apenas o auxílio acidente? Porque quem recebe o benefício de auxílio acidente pode trabalhar, mesmo recebendo ele, tá? Então, se a pessoa estiver recebendo o auxílio acidente e trabalhando, ela mantém a cobertura. Agora, se ela estiver recebendo apenas o auxílio acidente, sem trabalhar, aí a lei ela proíbe a manutenção da qualidade segurada, ok? Inciso 2. Até 12 meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada, abrangida pela Previdência Social, ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração. Aqui um exemplo prático é aquela pessoa que foi demitida do emprego e deu baixa na carteira. Então ela pode ficar sem contribuir por 12 meses, que mesmo assim ela mantém lá a cobertura do INSS, tá? Inciso 3. Até 12 meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença, de segregação compulsória. Aqui, pessoal, o segurado que está lá recebendo o benefício de auxílio-doença e o INSS cessou esse benefício, a pessoa ela ganha também mais 12 meses de cobertura, mesmo sem precisar pagar, tá? A partir daquele momento. Inciso 4. Até 12 meses após o livramento, o segurado retido ou recluso. Agora volta aqui para mim que vai ter gente que vai ficar indignada. Mas vamos lá, o que está na lei, né, pessoal? O cara cometeu um crime, ele estava lá em dia com o INSS, tinha qualidade segurada.
e cometeu um crime, foi preso. Ficou 15 anos na prisão, ou melhor, ficou 20 anos na prisão. Os dependentes dele ficaram lá recebendo o benefício de auxílio reclusão por 20 anos. Link aqui sobre o auxílio reclusão, eu já fiz vídeo, tá? E aí, depois desses 20 anos, ele saiu, cumpriu a pena. Ele tem direito a 12 meses de proteção do INSS, mesmo sem precisar pagar? Sim, ele tem esse direito, tá? Mesmo depois de ficar preso por 20 anos. Mas então, vamos supor aqui uma outra situação. Ele saiu da prisão depois de 20 anos e está lá aproveitando do período de graça dele, certo? De 12 meses. No 11º mês do período de graça, ele comete um novo crime e é preso novamente. Fica preso por mais 10 anos. Quando ele sair da prisão, ele vai ter mais 12 meses de proteção do INSS? Sim, ele vai ter direito a mais 12 meses de proteção, né, que é o período de graça. E como vocês viram, o prazo ele se renova também. Começa a contar novamente aqueles 12 meses, tá? Essa eu acredito que poucas pessoas sabiam, né? Interessante. Agora prosseguindo lá no artigo. Inciso 5. Até 3 meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar. Aqui é um prazo curtinho de 3 meses. Inciso 6. Até 6 meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo. Aqui eu tenho uma dica muito valiosa para vocês, tá? Mas eu vou deixar para o final do vídeo. E essa dica que eu vou passar, ela salva muitas pessoas de conseguirem receber do INSS, tá? Então segura aí a ansiedade e fica comigo para poder pegar essa dica de ouro. Parágrafo 1º. O prazo do inciso 2 será prorrogado para até 24 meses, se o segurado já tiver pago mais de 120 contribuições mensais, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade segurada. Aqui, pessoal, o que a lei fala é o seguinte, por exemplo, para você que foi demitido da empresa e já ganhou 12 meses do período de graça, se caso você também já tiver pago 10 anos de contribuição, sem perder a qualidade segurada, você vai ganhar mais 12 meses. Ou seja, agora você vai ter 24 meses de período de graça. Bacana, né? Parágrafo 2º. Os prazos do inciso 2 ou do parágrafo 1º serão acrescidos de 12 meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Nesse parágrafo 2º, além de você conseguir os 24 meses que eu acabei de explicar, se você também conseguir comprovar a situação de desemprego, a lei ela te concede mais 12 meses. Então, de 24 vai para 36 meses de período de graça, tá? Então, por exemplo, fui mandado embora, ganhei 12 meses. Ah, mas eu já trabalhava no mínimo 10 anos. Eu ganho mais 12 meses. Ah, mas depois que eu fui mandado embora, eu recebi o seguro-desemprego, eu tenho um comprovante aqui. Vai ganhar mais 12 meses. Então, no total, fica aí de 36 meses de graça. Legal, né? Agora a dica de ouro que eu tinha prometido para vocês. Vamos lá. Voltando aqui para o inciso 6º. Até 6 meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo. Certo, então aqui o segurado facultativo, que parar de pagar, ele ganha mais 6 meses de período de graça. Maravilha. Mas sabe o que acontece, pessoal? Aqui nesse vídeo eu usei o artigo 15 para explicar as situações em que a qualidade segurada ela pode ser estendida, mesmo sem precisar pagar. Mas além desse artigo 15, esse assunto ele é também tratado lá no artigo 13 do Decreto 3048 de 99 e esse assunto ele também é tratado na IN 77 do INSS. E aí que vem a informação valiosa. Lá na IN 77 de 2015, no seu artigo 137, parágrafo 8º, olha o que diz. Parágrafo 8º. O segurado obrigatório que, durante o gozo do período de graça de 12 meses, 24 ou 36 meses, conforme o caso, se filiar ao RGPS na categoria de facultativo, ao deixar de contribuir nessa última, terá direito de usufruir o período de graça de sua condição anterior, se mais vantajoso. Então, o que significa isso? Vamos supor que aquela pessoa que estava trabalhando com carteira assinada, ela foi demitida. Aí aquela pessoa, depois do seu período de graça, para não perder a proteção, ela resolveu começar a contribuir como contribuinte facultativo. Legal, né?
Mas só que chegou um determinado dia que ela parou de pagar como facultativo. Nesse caso, ela ganha 6 meses do período de graça? Não, ela não ganha 6 meses. Ué, mas no inciso sexto não está falando que é 6 meses para o segurado facultativo? Sim, o inciso sexto ele está falando isso. Mas no parágrafo 8º da IN, o texto ele deixa bem claro que a pessoa terá direito de usufruir o período de graça da sua condição anterior, se mais vantajoso. Ou seja, qual era a condição anterior daquela pessoa antes de começar a contribuir como facultativo? Ela estava empregada. Portanto, seu período de graça será de 12 meses e não de 6. Compreenderam? Ah, mas então quando que vai ser aplicado os 6 meses para o segurado facultativo? Esses 6 meses do facultativo eles vão ser aplicados quando a pessoa sempre recolheu como facultativo, não tendo condição anterior que não seja a do segurado facultativo. Maravilha, pessoal? Então hoje nós ficamos por aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo. Para você que ainda não é inscrito no canal, eu peço que se inscreva para ficar por dentro aí dos assuntos previdenciários, tá? Deixa seu like, compartilhe o vídeo e um abraço a todos.